lá naquele momento. Obrigado. São Jorge, senhor presidente. Devolvo a presidência. Na presidência, questão de ordem, vereador Ricardo Almoço. Senhor presidente, eu vou ser breve, tem razão da explicação pessoal não ser feita hoje. Senhor presidente, eu deixei para falar, depois de não ter acontecido alguns concertos aí que ocorreram ali no Cristo, no elevador. A gente sabe que falar de empresa, a gente sabe que não é a vontade do vereador estar criticando, porque a gente tem empresa também e a gente sabe como que é difícil as coisas. Mas, pela quarta vez, senhor presidente, eu não falei no começo, até em respeito à empresa, para poder se corrigir uma falha que teve, né? Mas eu fui lá pessoalmente ontem e pela quarta vez teve problema o elevador do Cristo. A gente sabe que aquela obra foi feita para a população de Sertãozinho, a região também está vindo aí, mas não pode acontecer o que está acontecendo. Primeira vez, Gilmar, tudo bem, eu acho que em fase de teste, a gente sabe que dá uma chance até, a empresa pode ter falhas também, vai e conserta, mas pela quarta vez não dá mais. O que acontece? A gente sabe que licitação é complicado, né? Talvez algumas empresas ganham e até não honram o que rege a licitação. Por isso que eu vou estar olhando toda a pontuação dessa licitação para saber o que pode ser feito. A gente sabe que, se eu não me engano, a empresa é uma Atlântica, chama Atlântica, Elevadores Atlântica, e foi a ganhadora da licitação. Mas eu estive ali fiscalizando e é uma conversa só. A população está indignada, né? Porque vai ali usufruir de um ponto turístico maravilhoso para o Sertãozinho e tem que subir de escada. Primeira vez, vamos lá, a empresa vai, corrige. Segunda vez, vamos tolerar, mas é a quarta vez. Não dá mais para acontecer isso. Eu acho que a empresa tem que ir embora. Porque isso não pode acontecer e a população do Sertãozinho é que paga todos os impostos, ela gostaria de estar usufruindo melhor do Cristo. Então a gente vai ver toda essa licitação e se a empresa tiver, se a licitação tiver alguma causa em relação a isso, vai ter que trocar, porque não está dando conta de fazer acontecer ali. Muito obrigado, senhor. Pela ordem. Pela ordem.